Mas, na verdade, ninguém se faz escritor. Tenho certeza de que fui escritor desde que concebido. Ou antes. Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto extremamente importante. E a gente parte de uma problematização, de uma pergunta. Quando nós falamos literatura, nós englobamos uma série de textos diferentes. O que é que distingue um do outro? Eles podem ser colocados em esquemas, em classificações que os separem entre si. O que é que nós chamamos literatura quando nós vamos tratar efetivamente, de um texto concreto para saber se eles são parentes entre si ou se são diferentes? Portanto, nós vamos tratar na aula de hoje exatamente dessas diferenças. Nós vamos tratar de gêneros literários, conceituação histórica. Para falar dessas diferenças, vamos imaginar uma situação muito cotidiana. Vamos pensar no caso da moda, no modo como nós nos vestimos. Vamos imaginar no presente essas roupas que nós consideramos roupas normais. Elas nem sempre foram assim. Mas antes de nós pensarmos como elas foram no passado, vamos tomar um casal, um homem e uma mulher. A roupa do homem é diferente da mulher e a roupa da mulher, por sua vez, é diferente da do homem. E elas foram assim ao longo da história. Se nós voltarmos atrás no tempo, nós vamos verificar que essas roupas começam a mudar na quantidade de tecido, no seu formato visual, mas sempre haverá diferenças entre um gênero e outro. Da mesma forma vai acontecer com o gênero literário. Vamos um pouquinho mais longe no tempo. Vejam que as roupas vão se alterando e se nós formos a um tempo muito remoto, mesmo assim haverá uma diferença na roupa do homem e na roupa da mulher. Quer dizer, o sexo, homem ou mulher, não muda. Muda a sua figuração externa. Os gêneros literários serão assim. O gênero em si, na sua natureza mais primária, mais básica, não muda. Mudarão as suas figurações ao longo do tempo. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver como é que os gêneros, agora já nominados como lírico, narrativo e dramático, como esses gêneros literários aparecem também em quadros, em pinturas diferentes, também de tempos diferentes. Esse primeiro quadro se intitula Adele Bauer e é do pintor Gustav Klimt. O que nós vemos nesse quadro? Nós vemos a representação de uma mulher muito bonita e que não está fazendo absolutamente nada. Ela está posando para o pintor. E como o pintor nos apresenta? Nos apresenta essa figura toda envolta em dourado, muito serena, com um olhar que parece ver para dentro, como se ela estivesse em plena reflexão interior. A esse quadro nós podemos atribuir uma característica de lirismo, um quadro poético, um quadro em que a subjetividade predomina. No segundo quadro, nós temos um quadro de Rembrandt, se intitula A Ronda Noturna. O que vocês veem nele? Vocês veem várias personagens em atitudes, poses diversas que indicam um certo comportamento, uma participação na ação. A ronda noturna é a vigia, é o passeio, a caminhada que os guardas fazem para a segurança das ruas, das famílias. Então, ali nós vemos um conjunto de guardas, cada um numa postura diferenciada, cada um num papel diferente. E se conta uma história, se conta a história de como essas personagens caminham para cumprir a sua ação, que é esse objetivo da segurança durante a noite. Na terceira pintura, nós temos a Deposição da Cruz. Esse quadro é um quadro de Caravaggio, e vocês veem no assunto religioso
que se conta na Bíblia, que é a história da paixão de Cristo e o momento em que a Virgem recebe o filho morto nos braços, nós vemos nas figuras retratadas por Caravaggio uma expressão de dor, né? Uma manifestação, né, de uma angústia interior muito grande. Nós dizemos que há uma dramaticidade, um conflito muito grande diante da situação da morte e da morte inocente, ou a morte de um inocente. E essa deposição da cruz tem uma carga dramática muito grande. Bem, essas três pinturas apresentam, portanto, na sua forma visual, diferentes situações. Estas situações vão corresponder a um modo de escrita, a um modo de apresentar a realidade por intermédio da literatura, que também será diferenciado e que nós vamos chamar de gêneros literários. O gênero lírico, que corresponde ao quadro do Klimt, o gênero narrativo, a Ronda Noturna, de Rembrandt, e o gênero dramático, ao quadro de Caravaggio. Vejamos agora a importância dos gêneros literários. E, para tanto, nós vamos ver um texto do Vítor Manuel de Aguiar e Silva, que é tirado do livro Teoria da Literatura. O problema dos gêneros literários conexiona-se intimamente com outros problemas de fundamental magnitude, como as relações do individual e do universal, as relações entre visão do mundo e forma artística, a existência ou inexistência de regras, etc. E estas implicações agravam a complexidade do assunto. Existem ou não existem os gêneros literários? Se existem, como deve ser concebida sua existência? E qual a sua função, o seu valor? Como é possível perceber nas palavras do Vítor Manuel de Aguiar e Silva, a questão dos gêneros literários é uma questão extremamente complexa. Em primeiro lugar, a pergunta de base é: existe gênero literário? Nós podemos qualificar, classificar as obras, por isso que nós chamamos teoricamente de gênero? Essa é uma questão que nós vamos tentar resolver ao longo da aula de hoje. Mas também é possível perceber nas palavras do teórico que a relação entre gênero e literário não se dá exclusivamente no âmbito dos textos literários, comparar um texto com o outro. Muito pelo contrário, ela é mais ampla, ela vai ligar a questão do indivíduo e da coletividade, da história, do pensamento universal, vai ligar a questão da história com as formas como essa história se traduz em palavras, vai ainda permitir, não é, uma discussão sobre a questão das normas que foram impostas em determinados momentos da história para a configuração desses gêneros literários. É possível, portanto, perceber que a importância dos gêneros literários é uma questão relevante a ser discutida na medida em que nós formos tratando de como esses gêneros se apresentam e, principalmente, se distinguem. A distinção entre esses gêneros vai nascer da história do homem, vai nascer da história da escrita, vai nascer da história da cultura. Os diferentes gêneros e as formas que eles vão assumindo ao longo do tempo têm a ver diretamente com o homem daquele tempo, com as suas relações em relação à coletividade, com as relações dessa coletividade e os fatos históricos. Enfim, trabalhar com gênero literário é trabalhar com esse universo de relações, e daí nasce a sua complexidade. Mas falando em gênero literário, nós temos um escritor brasileiro que trabalhou com vários gêneros literários ao longo da sua carreira e ao longo da sua obra. É Mário de Andrade, que vai aparecer no quadro a seguir com a palavra. Mário de Andrade nasceu em 1893, em São Paulo. Em 1904, escreveu seu primeiro poema. Em 1917, publicou Há uma gota de sangue em cada poema, sob o pseudônimo de Mário Sobral.
Foi nesse ano também que teve o primeiro contato com o movimento modernista. Mário de Andrade foi poeta, romancista, crítico de arte, folclorista, musicólogo e ensaísta brasileiro. Dizia ele: "Eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra luz nessa escuridez." Como vocês viram, Mário de Andrade escreveu vários gêneros literários, não é? Desde o ensaísmo, a poesia, a dramaturgia, o romance, foi folclorista, isto é, estudou as narrativas populares e foi, sobretudo, um homem de muita ação no conjunto da literatura brasileira do início do século XX. Portanto, a sua obra vai existir relacionada com todos os gêneros literários de que nós vamos tratar na aula de hoje. E para nós começarmos a adentrar um pouco mais profundamente no assunto, eu quero lembrar uma questão, que é o grande problema da discussão dos gêneros literários: a problematização. Se as primeiras teorias a respeito dos gêneros literários datam do quarto século antes de Cristo, teriam elas validade até hoje? Hoje que nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade de ruptura de normas, numa sociedade com propostas criativas inovadoras, falar de gêneros literários ainda traz algum valor para a discussão da literatura? Bem, acho que nós devemos começar pelo seguinte: qual é a noção de gênero no primeiro momento? E aí nós vamos ver um texto do Wallace Warren, que são dois teóricos da literatura, definindo o que seja gênero literário. Prestem atenção. Um agrupamento de obras literárias, teoricamente baseado tanto na forma exterior, como também na forma interior. Como é possível perceber, na definição de gêneros literários, eles formam um agrupamento de obras, em primeiro momento, portanto eu não tenho o gênero de uma obra só. Num segundo momento, esses agrupamentos são definidos por sua forma, tanto a forma exterior, isto é, como eles se apresentam escritos, seja em verso, seja em prosa, seja um diálogo, seja narração, e também pela sua forma interior, ou seja, que impulsos criativos esses gêneros vão atender. Há, portanto, nessa definição do Wallace Warren, esta abrangência que nós vamos tentar, a partir de agora, especificar um pouquinho melhor. Vamos começar vendo os gêneros na história. O primeiro momento da história é o momento da antiguidade clássica greco-latina. Vai aproximadamente do quarto século antes de Cristo até o quinto século depois de Cristo. É um longo período, mas ele é extremamente importante porque é nesse momento que nasce a noção de gênero. E nasce principalmente na obra poética de Aristóteles. Essa obra poética vai estabelecer, por exemplo, que existem gêneros que são gêneros mais elevados e gêneros menos elevados. Entre os mais elevados estão a tragédia e a epopeia. E o Aristóteles diferencia a tragédia da epopeia, dando as várias características da tragédia, os homens que imitam a ação dos homens ao vivo, enquanto na epopeia essa imitação da vida dos homens é feita através da narração e por aí afora. É importante essa distinção porque ela vai balizar as discussões sobre gênero literário ao longo dos séculos, vocês vão ver. E ainda nesse momento da antiguidade surge a primeira ideia de função desses gêneros literários, a de que, por exemplo, a tragédia tem como função a catarse. A catarse é um sentimento que o espectador experimenta no momento em que ele assiste à tragédia, que é um sentimento de purificação. Isto significa o seguinte,
que a tragédia apresentava o sofrimento humano, geralmente terminava com mortes, suicídios, e ao ver essa situação trágica, o espectador aprenderia com ela a não repetir os mesmos erros que as personagens fizeram. Então, esse primeiro momento tem esta definição. É a primeira conceituação de gênero, a distinção entre eles e esta função que eles vão ter. No segundo momento, nós temos a Idade Média. Durante a Idade Média, nós não vamos ter teorias sobre a literatura, mas começa a aparecer na poesia, que era sobretudo uma poesia religiosa, assim como o teatro era religioso, mas numa poesia ainda religiosa, no final da Idade Média, começa a aparecer a poesia lírica, que vai ser o terceiro grande gênero, não é? Então, essa poesia lírica dá os primeiros sinais no final do século XV. Um terceiro momento da história dos gêneros tem relação com o Renascimento. O Renascimento do século XVI e uma parte do século XVII, o Renascimento, com esse nome, já indica a ideia de que renascem, de que são retomadas determinados fios perdidos ao longo da Idade Média com a antiguidade greco-latina. Então volta a influência de Aristóteles, volta aquela distinção entre tragédia e epopeia e há uma contribuição importantíssima do Renascimento, que é quando se consolida o gênero lírico. Pronto, estavam definidos no Renascimento os três grandes gêneros literários que são vigentes até a atualidade. O gênero dramático, onde está a tragédia, o gênero épico ou narrativo e o gênero lírico. No outro momento da história, nós temos o século XIX, em que há uma explosão de teorização a respeito de literatura. O conceito de literatura se afirma nesse momento. No século XIX, nós temos um movimento também de rebeldia, ou seja, uma negação daquelas normas estritamente formadas, rígidas, a respeito dos três grandes gêneros da literatura. O romantismo, em especial, ao longo do século XIX, vai lutar, por exemplo, para que o drama, que é uma forma de teatro, uma forma específica, um subgênero, né, do gênero dramático, que o drama passe a ser considerado também, né, um dos subgêneros importantes, né, do gênero dramático. Mais do que isso, também há, ao longo do século XIX, a consolidação do romance. E o romance, que nasceu como um subgênero, acaba se transformando, tomando lugar, acaba se transformando num grande gênero que era antigamente chamado de gênero épico. Portanto, o romance vai fazer parte do gênero narrativo. E durante o século XIX ainda, o gênero lírico é um gênero extremamente frequente, extremamente presente na história da literatura desse período. Já no século XX, nós vamos ter a negação de todas as normas. O século XX vai se caracterizar pela ideia de ruptura, de revolução. E então haverá uma negativa das normas, todas elas, e começa a haver uma certa liberdade maior em relação aos três grandes gêneros, porque as obras apresentam, sobretudo no final do século XX, uma fusão entre os gêneros. É possível nós encontrarmos características do lírico dentro do narrativo, é possível nós encontrarmos o narrativo no lírico, é possível encontrarmos os dois dentro do dramático, o dramático no narrativo, enfim. Abrem-se as fronteiras entre os gêneros e começa a haver uma produção literária extremamente complexa, mista e de ruptura, né? Questionando inclusive essa existência dos gêneros, que é o que nós herdamos até esse momento. Na atualidade nós temos, não é, uma liberdade bastante grande em relação a esses gêneros literários. As características vão ser menos externas, lembremos da definição de Velleck e Warren, para serem características internas. Assim,
os gêneros apresentariam mudanças em sintonia com o sistema da literatura, a conjuntura social e os valores de cada cultura. Essa citação da Angélica Soares vem corroborar exatamente aquilo que nós dissemos. Estudar os gêneros literários é contextualizá-los, e esse contexto é sempre cada vez mais amplo. Vamos agora fazer um estudo um pouco mais minucioso, um pouco mais específico. Vamos ver os gêneros enquanto forma. Vamos ver então como é que a forma, o seu aspecto exterior e a estrutura do texto e também o seu aspecto interior se apresentam nos diferentes gêneros. Vamos começar com o gênero lírico. Não roubarás minha cor, vermelha, de rio que estua. Sou recusa, és caçador. Persegues, eu sou a fuga. Não dou minha alma cativa, colhido em pleno disparo, curvo o pescoço cavalo árabe, e abre da veia da vida. O que nós vemos nesse poema é o poeta em confronto com a vida. A vida quer roubar dele o vício, a juventude, a beleza, que vem com a idade. E o poeta se recusa. O poeta foge desses laços, dessas armadilhas da vida, para que possa se salvar, para que possa, tal um cavalo árabe, ser também vida, beleza, força, continuidade. O que nós temos nesse poema? Nós temos, por exemplo, que ele é em versos. Essa é uma característica, em geral, do gênero lírico. Nós temos uma predominância das metáforas. Dá para perceber, não é, como as palavras não são tomadas no seu sentido simples, são tomadas no seu sentido metafórico, no seu sentido de conotação. Nós temos nesse poema a presença da subjetividade, o eu, né, lírico, o eu do poeta, que aparece, seja na primeira pessoa, seja na forma como ele dialoga com a vida, seja nos sentimentos que ele mostra, seja na força que ele deseja ter, portanto, no seu desejo. São todas elas características do gênero lírico. Vejamos agora o gênero épico ou narrativo. O que vai caracterizar o gênero épico ou narrativo é a presença de uma voz que narra, que conta. A história vai se desenvolver por conta dessa voz que apresenta ao leitor os acontecimentos, que geralmente são acontecimentos já ocorridos. Portanto, ao tempo passado, a voz desse narrador que conta, e para contar essa história ele está baseado em acontecimentos, que é a ação narrativa, acontecimentos esses que são realizados por personagens. Portanto, nós temos como elementos desse épico, não é, o narrador, o tempo passado, as personagens e a ação. Falando em narrativas, vamos ouvir mais um pouco do quadro com a palavra e a apresentação de um grande contador de histórias, que era Mário de Andrade. Em 1920, Mário de Andrade passa a fazer parte do Grupo Modernista de São Paulo. 2 anos depois, publica o primeiro livro de poemas modernistas brasileiro, Pauliceia Desvairada, que o colocou entre os pioneiros do movimento no Brasil. A obra oscila entre a crítica e a exaltação da cidade de São Paulo e de seu progresso. Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando, rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos, e o largo coro de ouro das sacas de café. Oh, este orgulho máximo de ser paulistanamente! As obras de Mário de Andrade ganharam destaque especialmente por apresentarem propostas arrojadas para a época, que revolucionaram a poesia e o romance, como em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O personagem título do livro, que foi escrito em apenas uma semana, é uma síntese das virtudes e defeitos do brasileiro comum. Também a língua usada no texto é uma mistura dos falares do Brasil, com muita oralidade. Macunaíma ficou muito preocupado, mas por outro motivo. Já não sabia mais quem era a máquina, quem era a gente na cidade. E isso dava angústia. Ele é maluco? Que mais vai pegar?
O atestado de vacina, naturalmente. Sim. O senhor agora vai ao Ministério da Fazenda, pega as estampilhas, depois volta ao cartório, onde pode retirar para a afirmação os seus documentos. Tirando fotografias 3x4, pode ir à polícia para a identificação. Mas não esqueça, o cartório. Bora. O herói passou uma semana sem comer nem brincar, só pensando nas máquinas. No sábado à noite, o pensamento dele sacou bem claro uma luz. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram os homens da cidade. Macunaíma percebeu que estava livre outra vez e foi passear com os manos. Dá para perceber, na obra de Mário de Andrade, o quanto ele praticou os dois grandes gêneros, o lírico e o narrativo. E, em especial no narrativo, a criação de uma grande personagem da literatura brasileira, que é Macunaíma. Essas personagens passaram a ser representações do tipo brasileiro. Ora, a epopeia, que pertence ao gênero narrativo, também é um texto que vai falar do povo, de tipos nacionais. Vamos ouvir agora um pequeno trecho dos Lusíadas de Camões. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino, que tanto sublimaram. Nesse trecho épico que nós ouvimos, é possível perceber, por exemplo, a presença do verso, pelas rimas, pelo tamanho regular que os versos têm. Mas, sobretudo, é importante a gente verificar que há uma voz de exaltação ao povo português, às conquistas marítimas dos portugueses. É criado um tipo de personagem coletivo, não é, que vai representar o povo português, que é esse marinheiro valente, audaz, corajoso, que vai além de todos os limites, levando muito longe o nome de Portugal. Essa é uma característica do gênero épico, essa exaltação da nacionalidade através de acontecimentos que foram históricos. As grandes navegações efetivamente existiram, mas que aparecem exaltados de uma forma mais elaborada em termos de palavras, de metáforas, de construção de frase, do que seriam num texto histórico. Bem, partindo dessa ideia de narração, a gente pode ir para o terceiro grande gênero literário, o dramático. O dramático, ele tem como característica também essa narração, só que em vez de haver uma voz que fala, são os próprios personagens que falam o tempo todo. O diálogo é fundamental no gênero dramático. Toda a ação, tudo aquilo que for contado, é contado pela voz das personagens. E essas personagens é que vão entrar em contato direto com o espectador. Esse contato direto do espectador vai se fazer num segundo momento, saindo do texto escrito propriamente literário para o palco. É quando entram os atores, são eles que vão viver as personagens. Vamos agora ver como seriam esses atores representando um texto dramático. Falando de tal visão, deixa que eu te diga, Horácio. É um fantasma honesto. Quanto ao teu desejo de saber o que houve entre nós, é melhor que o reprima. E agora, bons amigos, como amigos, estudiosos e soldados, um pequeno favor. Nós faremos, senhor, seja o que for. Ninguém deve saber o que foi visto hoje. Ninguém o saberá, senhor. Muito bem. Então jurem. Minha palavra, senhor. Por minha fé. Na cruz da minha espada. Mas nós já juramos, senhor. Não importa. Não importa. Jure na espada. Como é possível ver
Esta cena só é possível porque essas personagens falam. Não tem nenhuma personagem narradora que fique orientando o leitor ou o espectador sobre o que está acontecendo. São os próprios personagens que, com o seu corpo, a sua voz, os gestos, as entonações, vão dizendo qual é o sentido dessas frases, para onde caminha a história. Nesse diálogo entre as três personagens, nós temos uma disputa. Trata-se de guardar segredo sobre o aparecimento do fantasma de pai de Hamlet. Ele não quer que o restante da corte saiba que esse fantasma se comunicou com ele. Portanto, é importante que haja esse juramento de um segredo. E não basta jurar com palavras, tem que jurar na espada. Ora, jurar com palavras apareceria no diálogo, jurar na espada tem que vir acompanhado do gesto. Portanto, a gente tem no gênero dramático essas características, são as personagens que fazem a ação acontecer, o tempo é sempre o tempo presente, há indicações no texto escrito de como podem ser os gestos das personagens ou até mesmo as entonações que os atores vão usar, nem sempre, mas às vezes aparece. Tudo isso vai compor um texto dramático, além e principalmente do conflito. O texto dramático ele é baseado no conflito. O que é o conflito? A disputa entre personagens, uma querendo e a outra ou não querendo, se opondo, ou então ainda não entendendo o que é que o outro quer para realizar, como é o caso desta cena do Hamlet. Bem, então nós passamos por todos esses textos, passamos por uma exemplificação desses diferentes gêneros literários, pela sua justificativa, pela justificativa da sua importância na história da literatura. Passamos pela ideia de que estudar um gênero literário é estudar uma forma exterior, mas também estudar uma forma interior, que está ligada à história do homem, que está ligada ao momento histórico em que aquele gênero é exercido. E, portanto, creio que tenha ficado muito claro para vocês que esses três grandes gêneros, o lírico, o épico ou narrativo e o dramático, vão expressar de modo diferente criações literárias e, portanto, são integrantes daquilo que nós chamamos literatura. Como dicas de estudo, eu trouxe para vocês 3 livros. O primeiro deles é da Angélica Soares e se intitula Gêneros Literários, é da editora Ática. É um livro bastante simples, mas muito correto nas informações e numa linguagem muito acessível. Eu vou ler apenas um trechinho para vocês terem uma ideia. Ela diz assim: os traços dos gêneros estão em constante transformação. Portanto, no ato da leitura, nos devemos conduzir abertamente pelas mudanças e não por características fixas. Faz-se necessário atentarmos para as expectativas criadas pela própria obra. Não podemos esquecer, porém, que o posicionamento do escritor em seus textos, mesmo quando oposto ao que ele pensa esperar, ao que ele pensa esperar, o leitor em relação ao gênero decorre justamente de traços que vêm caracterizando historicamente os gêneros. Esse é um livro de cabeceira, se nós quisermos entender o que seja gêneros literários. O segundo livro é um livro sobre a poética clássica. É uma reunião de textos de 3 autores clássicos, do Aristóteles, do Horácio e do Longino, e se intitula A Poética Clássica. É da editora Cultrix, associada com a EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo. Esse livro contém os textos já muito conhecidos, mas reúne os 3 textos desses autores. O do Longino, por exemplo, é um texto muito raro de nós encontrarmos. Está aqui nessa coletânea. O terceiro livro se intitula Os Gêneros do Discurso e é do Todorov, Tsvetan Todorov, da editora Martins Fontes.
é um excelente livro sobre a questão dos gêneros do discurso. E ele vai tratar desde o aspecto interno desses gêneros, quanto de toda a sua relação com o exterior, com muita propriedade e muito conhecimento. Boas leituras!